A gente volta a falar sobre a campanha da fraternidade. Nesse ano, somos convidados a cuidar da nossa casa comum. E para mostrar de que forma preservar o meio ambiente pode ajudar nesse processo, a repórter Daiane Rodrigues foi conversar com um especialista. Acompanhe. Hoje nós vamos falar sobre natureza, sobre o cuidado com a criação, que é o que nos ensina o Papa Francisco. E para explicar um pouco para a gente, nós estamos aqui com um especialista no assunto, o Márcio Manuel, que vai contar para a gente por que é importante, Márcio, cuidar do meio ambiente, preservar a natureza, agir em comunhão com a natureza. Agir em comunhão com a natureza significa vida, significa preservar a vida. Não só a vida animal, a vida vegetal, não só as pessoas estarem em paz com a natureza, porque observe que quando você está num local onde a temperatura é amena, você fica melhor, você se sente melhor. E o que nós podemos fazer para melhorar, para preservar a vida, não só nossa, como dos nossos pets, nossos animais, das nossas florestas, do solo, da água, né? Independentemente que seja um manancial grande ou pequeno, o que nós devemos fazer? Preservar. O fato de você morar numa cidade, porque as cidades são chamadas de ilha de calor. O que é uma ilha de calor? É porque você tem uma área que é urbanizada, com muito asfalto, muito concreto, muito vidro, muito carro queimando combustível fóssil. O ideal é que os carros não tivessem combustíveis fósseis, fosse um combustível verde. Esse combustível verde faz com que você emita menos calor na atmosfera. Então, a partir do momento que você vê uma cidade com olhos de ambientalista, com olhos críticos de preservar a vida, então você vai ver melhor. A população vai viver melhor, os animais vão viver melhor. E interessante que nós podemos, nessas árvores, plantar árvores frutíferas. E são frutas de graça, você não paga por elas, né? Hoje em dia as frutas e verduras estão tão caras, então se você puder plantar, também ajuda. Então são procedimentos interessantes. Por exemplo, avenidas largas, ruas largas, o ar circula melhor. Outro detalhe, por que não ter ciclovia? Ciclovia. Então você tem bicicleta, ao invés de carro queimando petróleo, queimando gasolina, queimando óleo diesel. São fatores também importantes. Por exemplo, o asfalto. Que cor é que é o asfalto? Grafite para preto. A cor preta, ela propaga o calor. Nós poderíamos ter... Já imaginou se o asfalto fosse de concreto? Já não seria preto, então não iria refletir. Quando as pessoas saem na rua, dia de calor, com camisa preta, ela sente mais calor porque absorve. Se ela vai com a camisa branca, vai amenizar. A questão da educação ambiental, será que estamos ensinando? Essas situações têm que ser ensinadas nas escolas, no fundamental desde as criancinhas, fundamental primeira fase, segunda fase, ensino médio, ensino superior. Isso é pensar na vida futura. Desenvolver sem degradar a natureza. É o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. É você crescer, evoluir, mas pensando sempre nas gerações futuras. Você falou começar a ensinar desde criança e isso deve se propagar. Por exemplo, empresas, outros locais assim de convívio, pode também contribuir para essa melhoria, né? Sim, são outros locais que também podem ensinar. Nas igrejas, né? Nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, em qualquer lugar. E também em religiões de origem africana, todas podem ser trabalhadas. Nas empresas também. Oxalá que nós tivéssemos empresários preocupados com o meio ambiente, que uma vez por semana, quem sabe a última hora do expediente da sexta, quem não tem expediente no sábado, reunir ali os funcionários para ter uma reflexão com relação ao meio ambiente. O que eu estou fazendo em casa? Eu estou economizando a minha água. Eu estou tirando o chuveiro que está pingando. Está tendo infiltração na parede. Você está tendo infiltração porque tem cano que está furado, né? Eu estou esperando juntar roupa para lavar a roupa uma vez por semana e não ficar ligando máquina dia sim, dia não. Como que está sendo o meu dispositivo de descarga? É aquele que eu aperto e sai aquele mundo d'água? Ou é aquele que tem uma caixinha já que é limitada? Apertou, acabou a água, para de sair água. Então são procedimentos que nós devemos pensar no dia a dia, aplicar, sugerir para os nossos legislativos municipais,
que no caso são os vereadores nas câmaras, para o Legislativo Estadual, que são os deputados estaduais nas assembleias, sugerir para o Legislativo Federal, que é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado, e isso tem que ser levado, tem que ser propagado, porque senão, daqui a pouco, nós vamos ter dinheiro e não vamos ter água, não vai ter árvore, não vai ter animal. É importante você entender que tem animal. Professor, por que tem animal indo para a cidade? Porque a especulação imobiliária está avançando sobre o habitat deles. Eles têm que ir atrás de comida. Isso é óbvio que tem que acontecer. Então você tem tamanduá, você tem jaguatirica, você tem macacos, vários tipos de macaco, macaco prego, você tem tatus. Então se o homem avança sobre o habitat dos animais, eles não vão morrer de fome. Eles vão buscar alimentos onde? Na cidade. Lá eles sabem que tem comida. Então nós não temos que pensar só em nós. Nós temos que pensar também nos animais. Isso representa o quê? Fauna. Flora é a parte de vegetação. Fauna é a parte de animal. Preocupar com os recursos hídricos, porque sem água ninguém vive, né? Tem que preocupar, porque a água ela é fundamental para a vida. E o solo. O solo ele tem que estar fértil. Porque se o solo for estéril, o que vai acontecer? Não tem como plantar e não tem como comer e as pessoas vão morrer de fome. Olha, o senhor falou muito bem sobre isso. Eu queria que o senhor falasse também sobre a importância da espiritualidade nessa preservação do meio ambiente. O Papa Francisco, ele frisa muito o meio ambiente, o cuidado com a criação. O senhor apontou outra coisa importante, cuidar da planta e cuidar dos animais. A nossa responsabilidade é muito grande, a gente deve agir como pessoas, né, que seguem o que Deus ensina. O Papa Francisco ele é muito sábio, ele é muito equilibrado nas análises dele. E ele não fica preso apenas na questão da religiosidade. Ele sabe que Deus, ele sabe que Jesus, ele sabe que a Bíblia prega a vida. E para que nós possamos viver e viver bem em harmonia com a natureza, nós temos que cuidar da natureza. Nós temos que ter o sentimento do cristão. O cristão, ele sabe que a vida é o mais importante. Quando Jesus morre para nos livrar dos pecados, ele está pensando em quem? Ide a todo mundo e pregar o evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E viver e ter vida eterna está relacionada também com a preservação de onde nós vivemos. Nós não temos outro planeta no sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, que tem comprovadamente, cientificamente, que tem a vida. Então nós temos que cuidar da nossa Terra, do nosso planeta Terra, que é aqui que nós vivemos. Então, quando o Papa fala isso, ele está dando uma dica para que nós demos continuidade à fala dele. Então, é fundamental que essa preocupação com o meio ambiente também seja falado pela igreja. Todos nós, sem exceção, temos que preocupar com a vida. Isso é que importa. Muito obrigada e o recado foi dado, é isso mesmo.